Bom, gente, é o professor Costa Neto. Nós estamos iniciando hoje o novo conteúdo do semestre. Começamos então oficialmente o segundo bimestre, com um pouquinho de atraso aí por conta da pandemia, né? Temos que rever aí algumas situações, mas continuamos aí firmes e fortes. Para a gente continuar a discussão, e antes de eu trazer alguns autores novos para a gente finalizar esse semestre tão atípico, eu preparei um material para vocês hoje que tem algumas questões que talvez eu até devesse já ter mostrado no começo do semestre e que agora, pensando, avaliando o que nós já vimos, eu resolvi acrescentar como um ajuste ao que a gente já viu para que a gente consiga fazer uma ponte entre o que já foi visto e o que a gente vai ver daqui para frente. Algumas situações talvez já sejam conhecidas de vocês, e essa é uma aula introdutória em relação ao que vem na aula da semana que vem, e com exemplos sempre com exemplos da área do direito. Hoje vocês já vão ver exemplos da área do direito, mas dizem respeito ao uso de um certo vocabulário, principalmente. E nas próximas aulas a gente vai ver questões mais ligadas ao discurso propriamente dito. Para que a gente fale a mesma língua, eu trouxe para vocês uma divisão bastante sistêmica ou sistemática ou facilitadora. Inclusive, eu escrevi aí no slide um caminho de facilitação. Então, quando a gente pensa em estrutura, eu gostaria que a gente recordasse do primeiro autor que nós vimos, que foi o Michel Pechet, quando ele fala de estrutura, do que nós estamos realmente falando. E nesses dias eu tenho lido várias dissertações e teses que alguns programas da cidade estão fazendo as defesas à distância, online, e eu acabei lendo algumas dissertações e teses, e sempre eu encontro algumas situações curiosas do direito e que nos interessam. E aí me ocorreu montar essa aula para vocês. Primeira divisão de que a gente pode falar na linguística, e daqui a pouco eu vou explicar o que nos cabe em relação a isso, o que a gente pode usar da linguística na área do direito exatamente. A primeira divisão que a linguística tem, a mais básica, seria o elemento menor da língua, que seria o som. Então, todas as línguas são formadas por sons. Esses sons acabam formando sílabas, acabam formando palavras. As línguas não são todas iguais. Algumas línguas são, por exemplo, monossilábicas, silábicas. Outras línguas não. Tem palavras, algumas palavras inclusive são bastante longas, como é possível no português, palavras que têm mais de 3 sílabas. Às vezes as palavras podem ter muitas sílabas mais. Línguas como o grego, o turco permitem palavras imensas, ou o alemão. Mas a parte menor da língua é o som. Então, e que área da linguística que estuda o som? Basicamente, nós temos duas áreas da linguística que são a fonética e a fonologia. Eu não vou me esticar nesse assunto, porque o curso não é de letras, não interessa muito, mas assim, vamos pensar que a fonética e a fonologia são as áreas da linguística que vão verificar quais são os sons possíveis da voz humana e quais são os sons dessa voz humana que vão aparecer em determinadas línguas. A partir desse levantamento, a gente pode, por exemplo, fazer então uma escrita dessa língua. Grande parte das línguas que são próximas da gente utilizam uma escrita alfabética, e essa escrita alfabética tem a ver com os sons que nós utilizamos para falar, para escrever também. Assim, o alfabeto agora oficial do português tem 26 letras. Isso não quer dizer que que nós tenhamos 26 sons, nós temos mais sons. E a gente costuma dividir entre as vogais, né, em português A, I, O, U, que não são só 5. Essas vogais elas têm uma variação um pouquinho maior em português. E nós também temos as consoantes, que também têm uma variação sonora às vezes bastante interessante, por exemplo, como a letra T em português, que tem uma variação um pouquinho maior que em outros idiomas. Alguns idiomas não têm alguns sons, alguns idiomas têm mais sons, alguns idiomas têm sons que nós em português não temos,
e a fonética e a fonologia, que vão se debruçar sobre essa área. A segunda área da linguística que interessa, e essa área ela não é nova, muitos povos antigos já faziam uma divisão assim, embora eles não estudassem fonética e fonologia, eles estudavam grupos de palavras. Então, desde a antiguidade, indianos, gregos, chineses, outros povos perceberam que nem todas as palavras na língua têm a mesma função. Então, por exemplo, algumas palavras na língua nomeiam as coisas, são substantivos. Algumas palavras na língua dão a noção de ação, ou um ato, ou uma situação. São os verbos. Algumas línguas têm palavras pequenas, que são preposições ou são conjunções, que não têm a função nem verbal, nem a do substantivo, etc. Algumas línguas têm advérbios, a maioria delas tem advérbios que não são flexionáveis, eles não mudam. Algumas línguas mais raras têm advérbios que mudam, então as línguas variam entre si em concordância, de acordo com essa variação também de grupos de palavras. Em português a gente tem uma divisão assim, nós falamos de substantivos, de verbos, adjetivos, advérbios, falamos de artigos, preposições, conjunções, e todas essas palavras nós usamos no nosso dia a dia de escrita e também da fala. Todas elas nos interessam. Então a morfologia faz esse levantamento vocabular, faz esse levantamento das palavras, tenta fazer uma divisão de como essas palavras são utilizadas, e também a morfologia ela vai perceber que algumas palavras têm uma variação e outras palavras não. Então, por exemplo, os artigos em português têm uma variação de singular e plural, e também tem uma variação de feminino e masculino. Mas as preposições em português não têm variação. Então, a preposição de é invariável. Quando que a preposição de muda? Quando ela encontra um artigo, que pode ser o a, pode ser o o. Então, o de vira da ou o de vira do. Essa variação é levantada pela morfologia. A morfologia vai verificar, por exemplo, os verbos em português, os seus tempos verbais, as pessoas, os tipos de verbo que a gente tem, as regências desses verbos, os modos que nós temos, o modo, o indicativo, o subjuntivo. Então a morfologia cuida dessa parte que é vocabulário. O vocabulário é importante no direito, muitíssimo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor disso. Então, se a gente pensar de uma maneira assim bem simplista em relação às línguas, então a gente vai ver que a língua tem um andamento da parte menor para a parte maior, para que isso assim fique mais claro para vocês que são do direito. Então, nós temos o som, como eu já falei, temos a palavra, e qual é a estrutura que vem depois, no caso das línguas? São as frases. As frases, elas, vocês já devem ter ouvido outras expressões, já devem ter estudado outras expressões. Então, sempre que a gente fala em frase, oração, período, sentença, a gente está falando de estruturas parecidas. E a parte da linguística que estuda essas estruturas é a sintaxe. Veja só, não é sintaxe, é sintaxe. Então, a sintaxe estuda essas estruturas e ela verifica que algumas estruturas são simples, por exemplo, estruturas que têm um verbo só. Algumas estruturas são mais complexas, têm dois ou mais verbos. E a sintaxe percebe que nem todas as estruturas são iguais. Então, nós fazemos uma divisão mais ou menos assim. Nós temos orações simples e nós temos orações complexas. Essas orações complexas, por sua vez, em português, elas podem ser basicamente coordenadas ou subordinadas. E a partir dessa ideia que nós temos uma colocação desse pensamento em relação a essas estruturas da língua portuguesa. Todas as línguas funcionam assim? Não. Nem todas as línguas funcionam assim. O português é uma língua que a gente chama de verbo, sujeito, verbo e complementos, e outras línguas não funcionam dessa maneira. A gente diz assim que essa é a ordem direta do português. E o português também permite que a gente ligue uma oração com a outra, e a gente pode fazer um encadeamento de uma oração com a outra até formar períodos muito extensos. Nem todas as línguas têm essa capacidade. Não quer dizer que o português é melhor que qualquer
outra língua, e também não quer dizer que o português é a língua mais difícil que também qualquer outra língua. Isso é um discurso que há muitas décadas ele já caiu por terra. Cada língua tem características específicas e cada língua funciona de uma maneira. Então, a parte da língua da linguística que estuda essa estrutura, frase, período, oração, chama-se sintaxe. Recentemente, se você procurar um livro do começo do século passado, até meados do século passado, eu estou aqui com uma gramática de 1888, do século retrasado, não se estudava exatamente uma linguística textual. Esses estudos são razoavelmente recentes, mas cabe à linguística também estudar as características do texto. Um texto não é exatamente uma junção qualquer de frases, períodos e sentenças. Um texto é uma junção de frases, sentenças, períodos, mas uma junção lógica de frases, períodos, sentenças. O texto é sempre uma relação de um sujeito para o outro. Um texto está inserido dentro de um ordenamento, dentro de uma lógica, dentro daquilo que vocês já ouviram tantas vezes, seus professores de português devem ter falado para vocês, que são a coesão, a coerência, outras características textuais, a progressão, a continuidade, que são exatamente as características que a gente usa para corrigir os textos de vocês na faculdade. E a linguística textual, ela também verifica que uma produção textual, seja escrita ou oralizada, ou seja verbalizada pela voz humana, ela está inserida dentro de um contexto que, por sua vez, tem características específicas. Então, cabe à linguística textual estudar todas essas características, então, dentro de uma estrutura um pouco mais ampla da língua, que vai além da oração. E o que vai além da oração é a produção do texto, é o texto. E muito mais recentemente ainda, nós temos falado em uma análise do discurso. Não é a primeira área da linguística que tenta fazer uma análise que vá além do texto. Nós temos a semântica, nós temos outras áreas também, de lógica ou de uma filosofia da linguagem, como queiram. Mas esta área ela não é exatamente pacificada na linguística, inclusive alguns linguistas não aceitam muito bem o seu andamento, o seu ordenamento, embora haja muitas pessoas mundo afora estudando isso e verificando suas possibilidades, é o que a gente tem tentado fazer nessa disciplina. É uma área da linguística que tenta então ir além da produção textual. Então eu já falei lá que a linguística textual estuda as características do texto, e inclusive estuda esse texto dentro de um contexto, sabe que essa produção textual é feita de um sujeito para o outro, mas a análise do discurso ela tenta ir além dessas investigações. Ela vai de uma forma mais profunda, então, verificar o que um texto quer dizer, o que um texto pode dizer, o que um texto pode querer dizer. E aí ela não vai se dedicar às estruturas mais simples. Quando eu falo em simples, não quer dizer que elas não sejam de interesse, ok? As estruturas mais simples da língua, o som, a palavra, a própria sintaxe. A análise do discurso ela vai além disso, porque ela vai investigar aquilo que o texto não mostra. Aqui nós dizemos assim em termos Foucaultianos, aquilo que atravessa o texto. E desde o começo do semestre, desde a nossa primeira aula, eu tinha proposto a gente verificar justamente isso. Aquilo que o texto jurídico não mostra, mas que está inserido nele, aquilo que atravessa o texto jurídico e que a gente pode pensar dele, entender dele, investigar dele e, a partir dessa discussão, dessa investigação, tirar conclusões acerca dele. Eu coloquei essa lista aí para vocês não é exatamente uma divisão exaustiva da linguística, não era meu objetivo fazer isso, mas eu coloquei alguns nomes que eles vão bem além daquilo que eu já falei. Como eu falei nos slides anteriores, eu fiz uma estrutura
facilitadora para a gente entender exatamente o que a linguística faz e tentar algumas ferramentas dela para o nosso uso. Mas a linguística, como vocês estão vendo aí, ela é muito mais rica do que aquilo que eu falei. Ela tem muitas escolas, ela tem muitas linhas, e nós temos muitas maneiras de abordar os estudos linguísticos, de abordar o estudo de línguas ou de uma língua em particular. E aí está uma listinha só para vocês saberem que quando falam que nós, professores de português, ou nós, linguistas, ensinamos crase, eu acho que a gente vai um pouquinho além disso, embora a gente possa ensinar crase também. Inclusive hoje, dia 21 de maio, estou preparando essa aula, é o dia do profissional do ensino de língua. Vamos pensar um pouquinho como que a questão fonética e fonológica nos interessam. É muito pouco, em verdade. Não vejo assim muita preocupação no caso da fonética e da fonologia. Bom, mas eu mentiria para vocês se eu não lembrasse que o direito é uma área do saber, é uma área das práticas sociais que utiliza a vertente da oralidade. Nós falamos muito, tanto que nós treinamos a oratória no curso de direito, e essa é uma longa, antiga tradução do direito, treinar a oratória para o bem falar, para o falar de forma profissional. Então, em alguns casos, eu aconselho que o operador do direito que queira melhorar a sua fala pública, ele possa inclusive fazer um trabalho fonoaudiológico, quando ele tem alguma característica da voz que necessita do auxílio desse profissional, dessa profissional. Isso não ocorre em todos os casos, eu posso fazer um treino também sem o auxílio desse profissional, né, quando não há necessidade, mas eu também posso utilizar então os conhecimentos dessa área aí do saber, que é a fonoaudiologia. Algumas características da fala humana não são um problema também para o operador do direito. A não ser que ele tenha algum sotaque ou ele tenha alguma característica também que não seja do aparelho fonador, mas seja do modo como ele verbaliza a língua, que ele queira melhorar. Então, como eu falei antes, ele pode procurar os serviços de um profissional da fonoaudiologia ou pode também realizar outros treinos. Agora, em relação ao modo como ele fala, a sua lógica, a sua clareza, que não tem a ver exatamente com a fonética e fonologia, ele pode treinar num curso de oratória. Uma das áreas da linguística que mais interessam aos operadores do direito é justamente a área da morfologia. Então, eu trouxe algumas situações para vocês que nós vamos chamar de questão morfológica. Bom, a primeira situação que nós temos é a situação da palavra. Então, o texto jurídico, como ele é um texto como outros textos, quaisquer, ele é feito por palavras, basicamente. Então, nós vamos ter palavras que são hora de uso do direito e horas que são de uso comum, que fazem parte da estrutura da língua portuguesa. Quando eu falo em expressão, eu estou me referindo a um conjunto de palavras. Então, uma expressão pode ter duas ou mais palavras. Então, seria uma expressão. Essa expressão pode ser uma expressão que tem a função de substantivo, pode ser uma expressão que tem a função de adjetivo, pode ser uma expressão que tem a função de advérbio, e também pode ser uma expressão verbal, porque eu tenho locuções verbais que são expressões que têm mais de um verbo. Por exemplo, quando eu tenho um verbo auxiliar. Eu tenho uma situação que é o jargão jurídico, que quando nós temos uma palavra que é de uso específico do direito, sem o que o direito não pode existir, então nós temos palavras que são de uso específico do direito, e elas não são utilizadas em nenhuma outra área do saber. Algumas palavras também são utilizadas em outras áreas do saber, por uma coincidência. E eu tenho uma situação muito específica e particular que é a do juridiquês. Basicamente, vocês vão encontrar na mídia em geral, em livros, em obras, ou mesmo na fala de professores e de outros operadores do direito,
Vocês vão encontrar o juridiquês de duas maneiras. Primeiro, vocês vão encontrar o juridiquês como uma forma positiva, como simplesmente um conjunto de palavras e expressões de uso do direito. E vocês também vão encontrar o juridiquês como uma forma pejorativa, uma forma que é negativa de uso do direito, quando, por exemplo, o operador do direito utiliza palavras desnecessárias no direito, que elas são utilizadas apenas para mostrar um conhecimento que às vezes nem é exatamente conhecimento verdadeiro. Então nós temos essas diferentes situações. Eu fico à disposição de vocês para conversar sobre isso, até porque eu tenho pesquisado a questão do jargão jurídico e do juridiquês há alguns anos já. Alguns exemplos de uso da palavra. Então, na primeira linha, vocês têm as palavras sentença, caso, partes, juízo, provas, audiência. Essas palavras elas não são apenas utilizadas no direito. A própria palavra sentença ela é utilizada também na linguística, mas com um outro sentido, totalmente diverso daquele sentido usado no direito. A palavra caso é uma palavra extremamente comum e de uso cotidiano, inclusive. A própria palavra parte também não é uma palavra rara. E mesmo a palavra juízo, ela não é também uma palavra rara. As pessoas também utilizam isso no dia a dia, mas referindo-se a um outro objeto, referindo-se a uma outra coisa. Todas essas palavras aí da primeira linha, sentença, caso, partes, juízo, provas e audiência, são palavras comuns da língua, mas que no direito têm um uso específico, um uso particularizado, e essas palavras fazem parte de uso comum do direito. Se você retirar essas palavras do uso do direito, vai ficar difícil encontrar muitas vezes sinônimos para elas. Então, são palavras comuns, aceitas por qualquer gramática, aceitas por qualquer dicionário, aceitas por qualquer profissional da área do ensino de língua portuguesa, do ensino de gramática e do ensino da própria linguística sem problema nenhum. Já na segunda linha, nós temos exordial, monocrático, pecuniário, etc. Tirando a palavra pecuniário, que não é exatamente uma palavra jurídica, a palavra monocrático e a palavra exordial são de uso muito específicos no direito. Obviamente, se você pegar um bom dicionário, se você pegar o Ruais, pegar o Aurélio, você vai encontrar essas palavras lá. Inclusive lá estará, sim, substantivo, de uso comum no direito, etc. Essas palavras são dicionarizadas, são aceitas tanto no direito quanto fora do direito. E se uma pessoa que não é operador do direito encontrar com alguma dessas palavras, basta que verifique no dicionário que vai encontrar o sentido delas. E poderá também ler um texto que é específico do direito sem grandes problemas. Eu não preciso exatamente explicar para uma pessoa o conceito de uma exordial. Basta que ele verifique no dicionário, que alguém explique a ele, o que ele procure na internet, que vai ser suficiente. Agora, nós temos uma expressão abaixo, na terceira linha, que é uma expressão em latim que é sine qua non. E ela pode vir também com uma outra palavra na frente, que deixa essa expressão um pouquinho mais longa, com quatro palavras em latim. A expressão sine qua non, que quer dizer sem o que não, sem a qual não, sem o qual não, é uma expressão latina que é utilizada também em outras áreas. A gente fala isso em outras áreas, uma condição sine qua non ou sine qua non conditio ou conditio sine qua non, tanto faz. E ela é usada muito no direito. Assim como há outras expressões em latim no direito, nós temos a expressão sine qua non, que ela é bastante utilizada e também ela não traz nenhum problema aí de ordem de sentido. Agora, se vocês olharem na última linha, vocês vão encontrar as palavras caput, a expressão habeas corpus, a expressão amicus curiae e a palavra sursi. Então, o direito ele é uma palavra que, no seu jargão, no uso dos seus jargões, utiliza palavras ou expressões de origem de outros idiomas.
Geralmente as palavras e expressões têm origem em latim. Elas não são conhecidas por todos os operadores do direito, sejam advogados, juízes, embargadores. Algumas expressões, algumas frases em latim são muito raras e elas têm sido usadas cada vez menos. Agora, a palavra caput, por exemplo, caput, ela é extremamente utilizada. Vai ser muito raro, vai ser muito difícil que essa palavra saia de uso. Porém, o que acontece com algumas expressões do direito? Alguns operadores do direito, querendo fazer um texto mais erudito, querendo fazer um texto mais culto, utilizam-se de expressões em latim, embora eles não saibam qual é exatamente o sentido dessas expressões. Então, por exemplo, a expressão amicus curiae, ela tem plural, ela tem singular, tem feminino, tem masculino. E muitas vezes ela é usada de forma errônea. Em latim, as palavras nas frases eram usadas também com casos e declinações. E então eu não posso usar meu bel prazer se eu não conheço as expressões, porque é mais feio eu usar a palavra de forma errada do que eu tentar fazer um texto bonito e sem saber exatamente sobre o que eu estou escrevendo. Então, muito cuidado com as expressões em latim, principalmente essas expressões que não são de uso obrigatório no direito, mas que eu uso para deixar o texto mais bonito, mais elegante. Tenha certeza exatamente do que você está escrevendo. Agora eu pediria que vocês fizessem algumas verificações em específico. Em português eu tenho a palavra puérpera, eu tenho o plural puérperas, eu não tenho o masculino dessa palavra. Eu não tenho puérpero, a não ser que seja um período, mas daí é puerperal. O que é puérpera? Puérpera é a mulher que teve um bebê e que está naqueles dias que no interior, ou comumente a gente fala resguardo, que são aqueles 40 dias depois do nascimento do bebê. Essa palavra, ela é de uso, é da língua portuguesa, é uma palavra rara, ela é utilizada em pelo menos duas áreas do saber. Né? Ela é utilizada tanto na medicina quanto no direito também. Ela é uma palavra de uso legal, vocês vão encontrar essa palavra no texto legal, então muitas vezes vai ser difícil você fugir dessa palavra. Agora, no dia a dia, quando você está dando uma palestra, ou dando uma aula, ou falando para as pessoas, você não vai usar puérpero. Você vai usar mulher que teve um bebê, que é uma expressão. Ou você vai utilizar outras expressões mais comuns. Pode usá-la? Pode, mas tenha cuidado e saiba o que ela é. Agora, algumas palavras, elas são muito estranhas mesmo em português. Elas são espúrias no português. No direito aparece muito retro mencionado, etc., no lugar de simplesmente acima mencionado, ou simplesmente mencionado. Você está escrevendo um texto, você fala acima mencionado ou já mencionado, você já sabe o que, que é. Retro mencionado é muito estranho. Vai ocorrer no direito? Sim. Seus colegas vão utilizar no direito? Sim. É feio? Muito. E algumas palavras são criações do direito, por exemplo, não existe o verbo pertinir em português. Existe a expressão que pertine ou que tem pertinência. Mas no direito aparece essa palavra como se fosse um verbo. Então, e é muito estranha a sua conjugação, porque não existe eu pertino, tu pertines, ele pertine, nós pertinimos, não existe isso. Mas algumas pessoas gostam de inovar e trazer alguns usos aí indevidos e utilizam pertine como se fosse um verbo comum. Não é. As três palavras seguintes, sodalício, satelitário e plurima, são palavras que existem na língua portuguesa, eu não vou mentir. Se você for um dicionário, vai aparecer lá no dicionário a palavra sodalício, a palavra satelitário, a palavra também plurima ou plurimas. Às vezes o dicionário, inclusive, grafa essas palavras assim: uso raro, uso obsoleto, uso típico do século XVIII, uso típico do século XVII ou XVI, porque as palavras não são mais utilizadas. Mas alguém foi ao dicionário, achou essa palavra bonita, viu num outro texto, viu alguém usando e acabou incorporando também ao seu texto. Isso é muito inadequado.
Eu mentiria como profissional do direito, como corretor, revisor, como professor, como pesquisador, dizer que essas palavras são comuns da língua e que fazem parte da língua portuguesa, ou da língua portuguesa cotidiana, ou mesmo do texto jurídico. Elas não fazem, não. Quem escreve assim e utiliza essas palavras raras está querendo mostrar uma outra coisa, mas não exatamente um conteúdo jurídico que é obrigatório no texto que ele escreve. Antes de eu continuar, preciso explicar algumas situações para vocês. Então, a língua portuguesa é uma língua que funciona da seguinte maneira. O português permite que algumas palavras tenham prefixos. Então, aí eu coloquei alguns prefixos para vocês como exemplos. Em português nós temos o prefixo pre, nós temos o prefixo re, nós temos o prefixo a, que às vezes dá uma ideia de negação. Eu tenho o prefixo ante, etc. Eu tenho uma variedade imensa de prefixos em português. O que é um prefixo? É uma pequena estrutura vocabular que aparece antes da palavra. E a partir disso, ela forma uma palavra nova. Então, eu tenho palavras que podem ser feitas com prefixos. Eu tenho pre e também eu tenho pré. Eu tenho sufixo. O que é um sufixo? O sufixo é uma pequena estrutura que, em vez de aparecer no começo da palavra, aparece no final. Então eu tenho o sufixo mente, que em português, no geral, dá a ideia de advérbio. Eu tenho o sufixo dade, eu tenho o sufixo ria, ou ria, etc. E eu ainda tenho nas línguas um infixo, que quando uma estrutura aparece no meio da palavra. Isso não é comum em português. Alguns dicionários, algumas gramáticas dão o exemplo da palavra quaisquer, que é o plural de qualquer. Não é qualqueres, né? O plural é quaisquer. Mas ali não é exatamente um infixo que aparece, é mais uma desinência que, por um motivo muito peculiar na história da gramática portuguesa, apareceu ali numa palavra e é a única palavra que eu conheço que tem um plural interno. Mas então, quando a gente fala de produção linguística, nós estamos falando na seguinte situação. A língua portuguesa é uma língua viva, como qualquer outra língua falada. E é uma língua que permite que eu utilize prefixos, sufixos, até mesmo a possibilidade de ter infixos, formando palavras novas. Mas aí vai uma situação muito particular e muito importante. O fato de haver em português prefixos e sufixos não me dá o direito e a liberdade de montar qualquer palavra com qualquer prefixo e sufixo. Isso aparece muito no direito. Então, o operador do direito, muitas vezes querendo inovar ou querendo falar, entre aspas, bonito ou querendo fazer um texto mais curto, ele inova mesmo e traz uma palavra que, embora haja prefixos e sufixos em português, essa palavra não é aceita pelos dicionários, pelas gramáticas e nem muitas vezes por uma questão de lógica mesmo. A outra situação que eu tenho em português diz respeito às desinências. Então, o que é uma desinência? Como vocês estão vendo aí, eu tenho uma desinência, que é uma pequena estrutura vocabular, que é o caso do o caso do a, que gera masculino e feminino em português. Só que olha só, nem todas as palavras têm masculino e feminino. A palavra porta é uma palavra feminina, mas ela não tem porto, não é um masculino de porta. Por acaso existe a palavra porto em português. Agora, algumas palavras permitem que eu alterando o o e o a final, eu tenho a diferença de masculino e feminino. Isso ocorre com qualquer palavra? Não. Alguns nomes de animais, por exemplo, cavalo e égua, eles não têm essa mesma estrutura. Então não basta eu usar uma desinência de masculino e feminino para que eu encontre o masculino e feminino das palavras. O S em português, ele geralmente dá a ideia de plural. Então, no geral, na grande maioria das palavras, principalmente, né, os substantivos, eu coloco um S no substantivo e ele vira plural. Então tem a palavra porta, como eu falei antes, e a palavra portas dá o plural de porta, que é mais de uma porta. Agora, nem todas as palavras em português, elas também têm plural apenas com S. Muitas vezes eu preciso colocar um ES, eu preciso ter um outro uso ali, principalmente as palavras terminadas em ão, que podem ser ães, ons, ães. São as únicas desinências em português? Não.
Eu tenho, como vocês estão vendo aí, na terceira linha, desinências verbais. O que são as desinências verbais? São aquelas terminações dos verbos que dão a ideia de que pessoa fala no verbo, qual é o tempo verbal e qual é o modo verbal que ocorre. Então, se eu vejo a palavra corro, eu sei que se trata do verbo correr, eu sei que se trata da primeira pessoa do singular, eu sei que se trata ou seja, é a forma singular, né, do verbo, a primeira pessoa. Eu sei que é presente e eu sei que é a forma do indicativo. Então, olha só que interessante. Apenas um o que aparece na palavra correr, ela dá em português para quem ouve todas essas situações aí de pessoa, tempo e modo do verbo. Agora, isso me permite que eu transforme qualquer palavra, que eu pegue um substantivo e transforme no verbo, ou eu pegue um verbo e transforme no substantivo? A resposta é muito clara, muito objetiva, não. Então procure trabalhar com as palavras que existem, gente. Não criem, não inventem palavras. E se você encontrar ao longo de um texto uma palavra estranha, uma palavra diferente, diferentona, tenha dúvidas dela, vá atrás e procure, porque é muito feio, viu? Eu vejo muita coisa muito absurda no texto do direito. Aqui eu trouxe algumas palavras para vocês que eu encontrei no direito e que são um pouquinho absurdas, né? Então veja o primeiro caso aí, insatisfatoriedade. Simplesmente o sujeito quis escrever insatisfação. Então existe a palavra insatisfação, então eu não preciso escrever insatisfatoriedade. O sujeito escreveu indeterminabilidade por indeterminável. Gente, a palavra é indeterminável, não preciso escrever indeterminabilidade. O sujeito escreveu abstrativização e o que ele queria escrever, em verdade, era abstração. Olha só, é muito mais curto, mais bonito e a palavra existe no dicionário. Olha o verbo aí sobre o que eu já falei para vocês, o verbo pertinir. Esse verbo não existe, né? Então a pessoa que escreveu pertine ela quis dizer se fazer pertinente ou ser pertinente. A gente diz assim, isso é pertinente a. Essa é a regência da expressão ser pertinente. Esse verbo aí, eu confesso que eu nem sei o que é. O sujeito criou um verbo, retiligar. Esse verbo não existe. Embora no direito haja realmente situações verbais muito estranhas, esse verbo ele não cabe. Olha só que situação esquisita, eu nunca tinha visto isso, esses dias eu encontrei, que o juiz estaria permito a. E o sujeito quis escrever assim, o que o juiz teria permissão de. Então nós temos a expressão ter a permissão de, eu não posso transformar essa palavra permissão, que é um substantivo, eu não posso pegar essa palavra e transformá-la num verbo, embora exista o verbo permitir, e colocar o verbo permitir no particípio passado que não existe. Até porque o particípio passado do verbo permitir é permitido e não permito. Eu não digo que o juiz era permitido, eu não digo isso. Eu digo que ao juiz era permitido que. A expressão é um pouquinho mais longa. Eu tenho a palavra aí que o sujeito usou, vulneram. Ele quis dizer que os adolescentes, lá no caso do texto, tornavam-se vulneráveis. Veja só que coisa estranha. Então, em vez de eu dizer assim que os sujeitos se tornam vulneráveis, eu digo que os sujeitos vulneram, gente. Isso não existe. Né? O sujeito escreveu garantístico no lugar de com garantias de, ou ter garantias de. Isso não existe, isso é muito feio. E vejam a última palavra também e vejam a situação dela, que é bastante estranha para a língua portuguesa. Então, aquilo que é espúrio à língua portuguesa, gente, não é jargão jurídico e estará inserido dentro daquela ideia do juridiquês, quando eu uso a expressão juridiquês de uma forma pejorativa. Então, cuidado com isso, porque isso não é nada bom. Quais são os erros mais comuns no direito? Os erros mais comuns no direito são o uso de concordâncias. Então, eu tenho, por exemplo, em português partitivos,
E os partitivos que eu tenho em português é grande parte de, a maioria de, um certo número de, por volta de. E eu tenho outros partitivos em português quando eu trabalho com porcentagem, 13% de, 90% de, 85% de, esses 25% das, são os partitivos. E geralmente no direito eu encontro muitos erros de concordância quando eu uso os partitivos. Eu tenho duas formas de fazer concordância do partitivo, ok? Eu tenho uma forma chamada gramatical, quando eu faço concordância com o partitivo em si, grande parte de é, grande parte de faz no singular. E eu tenho uma outra concordância chamada siléptica, que é a concordância de ideia. Essa concordância de ideia ela é um pouco estranha no português, mas ela também é possível. Então, muito cuidado na hora de você escolher a concordância do partitivo. E há outras concordâncias também que, infelizmente, o operador do direito, por um desconhecimento do uso gramatical da língua, comete erros. Agora, muito mais comum do que as concordâncias são as regências nominais e verbais, né? Como eu falei antes, o operador do direito gosta de inovar e trazer alguns verbos aí que não existem em português, e ele acaba errando as regências nominais, que são regências de substantivos, adjetivos e até mesmo de advérbios, mas fundamentalmente há o erro de regências verbais. Então, muitas vezes eu encontro perpassar de simplesmente perpassar. Então não é perpassar de algo, é perpassar por algo, é perpassar algo, aí com objetivo, um objeto direto. Então, assim, se você não lembra o que é objeto direto, objeto indireto, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, ou verbo de ligação, dê uma olhadinha na gramática porque vale a pena. E um outro erro que é muito comum no direito, inclusive eu vou falar daqui a pouco um pouco melhor sobre isso, é o uso de conjunções e conectivos que são modismos. Um dos modismos atuais do texto jurídico é a expressão pois bem, que ela aparece assim no meio do texto do nada, e ela aparece principalmente unindo parágrafos. O sujeito faz uma exposição, aí ele começa um parágrafo escrevendo pois bem. Olha, pois bem é uma expressão que existe em português, mas é uma expressão popular. E aí, geralmente, cria-se no texto uma situação muito bizarra, quase esquizofrênica, porque o sujeito quer escrever bonito e ele utiliza palavras raras, mas daí ele lasca um pois bem no meio do texto. Isso não é nada bom. Outra expressão que já há alguns anos ela é de uso corrente no direito, eu nem discuto mais, é a expressão eis que. A expressão eis que, ela dava a ideia de uma aposição. Eu dizia assim, eis que surge alguma coisa. E no direito é a única área de todo o universo da língua portuguesa, as pessoas usam o eis que como se fosse uma conjunção explicativa. E isso é muito feio, é muito estranho. Mas virou um modismo, os colegas operadores do direito utilizam e eu aviso os advogados, aviso os operadores que aquilo está errado, mas se ele quiser continuar usando, uma liberdade que ele tem. E em relação à sintaxe, o que nos interessa? Bom, a sintaxe, basicamente, ela divide as orações em três tipos, como vocês estão vendo aí nesse slide. Primeiro, eu tenho orações simples. E o que é uma oração simples? Uma oração simples é uma oração com um verbo só. Eu tenho orações complexas. O que são orações complexas? São orações que podem ser coordenadas ou orações subordinadas. Essas orações coordenadas e subordinadas, elas têm mais de um verbo, geralmente. Essas orações elas podem ser mistas. Eu posso misturar orações coordenadas com subordinadas e eu posso ter várias orações coordenadas entre si, da mesma maneira como eu posso ter orações subordinadas também, uma dentro da outra. E as orações podem ser independentes. O que é uma oração independente? A gente chama de oração independente, por exemplo, aqueles casos de orações que vêm entre parênteses ou vêm entre travessões. Falando disso, é importante a gente lembrar que o texto do direito, em particular, mais do que outros gêneros textuais,
tem um rico uso de pontuação, conectivos, pontuações, conectivos e marcas de separação. Eu trouxe alguns exemplos aí para vocês, então nós temos os travessões, os parênteses, os colchetes, e nós também temos outros sinais. Nós temos o sinal da numeração de notas de rodapé, que vão aparecer assim acima das palavras ou na parte de baixo em alguns textos. A gente tem aquele símbolo do parágrafo no texto legal. Nós temos a enumeração, que pode ser usada com algarismos romanos, com algarismos arábicos, ou elas podem ser simplesmente com pontos ou outros sinais. Nós temos asteriscos, nós temos esses sinais aí de maior e menor, que eles indicam hoje um site, por exemplo. Então, a quantidade de sinais que nós usamos no texto do direito, ela é muito maior do que em outros gêneros de escrita. Então, é muito importante que o operador do direito saiba dominar todos esses usos para que ele não apenas consiga ler os textos sobre os quais ele vai se debruçar, mas que ele saiba também produzir textos novos a partir dessa situação. E detalhe, cada programa de mestrado, doutorado, tem regras muitas vezes próprias. Então é muito importante que o sujeito, ao adentrar numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, ele verifique quais são as regras específicas lá do seu programa. Agora, o que o operador do direito mais erra, desde que eu comecei a trabalhar com texto do direito, isso faz muitos anos, pontuação. A pontuação é um grande trauma na vida do operador do direito. E grande parte dos operadores do direito não sabe usar o segundo sinal mais simples depois do ponto final nas orações, que é a vírgula. Isso é catastrófico, também um pouco triste. Falando de sintaxe, eu trouxe alguns exemplos aí de conectivos para vocês. Eu já tinha falado de alguns deles. O eis que aparece como uma conjunção explicativa. O ainda, que aparece também do nada, juntando orações dentro do parágrafo, ou pior, juntando parágrafos. Esse ainda existe em português, mas ele é usado geralmente de forma errada. E também o isso porque, que é uma expressão também conclusiva, mas ele não pode começar uma oração que seja uma oração subordinada. Se a oração é subordinada, o isso porque ele não vai começar uma oração, ele vai estar depois de uma vírgula. Agora, esses usos, como eu falei, eles têm se tornado tão comuns no direito que, infelizmente, eles já estão se tornando aceitáveis por grande parte dos operadores do direito. Mas eu diria a vocês, não pelos gramáticos e não pelos revisores. Então, o revisor vai corrigir isso no seu texto, não brigue com ele. Fechando aqui a aula de hoje, para a gente poder continuar isso na semana que vem, daí com questões mais complexas, eu trouxe alguns exemplos para vocês que não são exatamente erros gramaticais, mas são erros de lógica, são erros que aparecem no texto do direito de uma forma muito bizarra. Então, nós temos um exemplo de pleonasmo, que é na primeira linha, marginalizados do contexto social. Uma pessoa marginalizada só pode ser do contexto social. Então, não vou dizer que ela é marginalizada do contexto social, isso é um pleonasmo vicioso. A segunda linha é um absurdo. Se eu falo em alteridade, já estou falando do outro. A alteridade do outro não tem sentido. É a mesma coisa que falar em elo de ligação. O elo ele já é um elo de ligação. E eu tenho visto muito essa expressão embaixo, a última, que é perguntar às partes. Você não pergunta, você faz perguntas para as partes. Então, se você vai grafar desse jeito, tem que ter um acento. O acento grave aí que representa essa crase. Você não pergunta a uma pessoa, você faz pergunta para uma pessoa. E eu tenho visto isso com uma frequência um pouco assustadora. Eu vou fechar a aula aqui de hoje. Espero que ela tenha sido abrangente sobre um aspecto, mas que ela tenha sido esclarecedora também em relação a outros aspectos das estruturas do texto do direito. E a partir da aula que vem eu vou trazer outros exemplos para a gente pular da questão de uma estrutura
para as questões de análise do discurso, né, essa disciplina sobre o discurso jurídico, e para que a gente possa avançar então nas questões, daí eu vou trazer o terceiro autor para vocês, que vai ser o Bakhtin. Eu vou colocar uma aulinha extra só sobre o Michel Foucault, ainda há alguns pontos lá que eu gostaria de fechar, não vai valer para avaliação, mas ele vai ser também esclarecedor se alguém quiser fazer pesquisas utilizando esse autor em relação aos discursos do direito. Agradeço a atenção de vocês, desejo uma boa semana, até semana que vem.